Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com Empreendedor. Estou aqui nesse momento com eles, Denis Akel e Zilvânia Rabelo. Ambos são da área da cultura e da educação. Denis, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zilvânia. Boa noite, Paulo. É imensamente alegria estar aqui. Vamos bater um papo aqui, falarmos aqui primeiro, vamos começar aqui com o Denis. Ô Denis, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas do Diário e comentasse um pouco como você despertou para a área da educação e cultura. Vamos lá. Eu sou escritor, artista visual, então eu trabalho com literatura, com a escrita, com o desenho, com a imagem, com tudo que, de certa forma, perpassa o sentido dessa linguagem, assim, a linguagem escrita, a linguagem visual, a fotografia, tudo isso passa pelo que eu faço de uma forma ou de outra, né? E também costumo ir a eventos culturais e escrever a minha impressão sobre esses momentos, que eu produzo crônicas, onde eu acabo atuando também como um jornalista independente. E tudo isso, assim, você perguntou como isso começou, né? Assim, então isso tem quando eu era na infância, né? Através dos livros da escola. Assim, de repente eu começo a ler e eu percebo, poxa, esse cara pode criar uma história, ele pode fazer um personagem que vai fazer alguma coisa que é interessante, você perceber que qualquer pessoa tem essa liberdade criativa. Antes da literatura, eu já gostava de desenhar, então o desenho veio, meu irmão também trabalha com desenho, a gente descobriu o desenho junto, e aí do desenho foi abrindo as outras portas da arte, da cultura, tudo vem junto, a música também que chegou depois. Ô Denis, comenta pra gente como foi quando você tomou a decisão de ir para essa área, como foi o apoio familiar? Comenta um pouco sobre. O apoio familiar sempre foi muito favorável. Lá em casa, assim, nossos pais sempre foram muito receptivos, assim, não havia cobrança, sempre foi muito bem visto, assim, você se interessar desde muito novo. Eu acho que eu tinha 14 anos, assim, estava cursando a 8ª série na época, e você já sentia que tinha aquela coisa, aquele algo mais quando eu lia alguma coisa, e quando eu percebia que eu pegava um caderno como esse seu e eu escreveria não só a lição de casa, como começar a escrever um texto que eu não sabia ainda o que era, e às vezes comentava em casa, e aquilo ali já começava a gerar uma coisa a mais, assim. Então, a minha mãe sempre ajudou a comprar livros, a financiar alguma coisa que eu precise, uma escrivaninha para começar a escrever, para organizar esse material. Em casa sempre tive espaço para ter livros acessíveis. Eu sempre fui muito bem assessorado nesse ponto, assim, o apoio familiar, não só eu, mas meu irmão também, que a gente trabalha praticamente nas mesmas áreas, assim, ele no cinema e na ilustração. Maravilha. Zilvânia, vamos conversar aqui um pouquinho com a Zilvânia Rabelo. Zilvânia, comenta pra gente, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas e falasse um pouco como foi o despertar para essa área da cultura e da educação. Boa noite. Eu costumo dizer que eu sou de 3 lugares, da Barra do Sitiá, que é um distrito de Banabuiú, no Ceará, de Quixadá e de Fortaleza. São 3 cidades que me perpassam, porque eu cresci na Barra do Sitiá até os 13 anos, fui para Quixadá para estudar, porque na minha comunidade só tinha até o 8º ano, 8ª série na época, e morei 15 anos em Quixadá. E depois vim para Fortaleza, porque tentei concurso para a Prefeitura de Fortaleza e mudei de cidade, resolvi assumir, continuar como professora em Fortaleza. Então eu sou essa pessoa desses 3 lugares
e que sempre lutou para viver através das histórias, da literatura. Né? Então, em cada lugar que eu passei, desses 3 lugares, existem muitas pessoas que me marcam e que dizem muito de quem eu sou hoje, né? Das escolhas que eu fiz. E com essa escolha, como foi o apoio familiar? Comenta um pouco sobre. É uma história bem longa, mas eu poderia dizer que eu cresci na Barra do Sitiá, né, numa comunidade chamada Bela Vista Sitiá, que é próxima a essa vila, Barra do Sitiá, que é o distrito de Banabuiú. E a minha família, que é a família do meu pai, que mora lá, onde eu convivi desde a infância, é uma família muito rica de muitas histórias. O meu avô paterno era um grande contador de história na região. Eu fui alfabetizada por minha tia, que foi uma das primeiras professoras da região. Eu tenho 2 tias professoras, né? Então, eu cresci numa família de professoras, né, que escolhiam a educação. E eu vi que a minha tia, que foi a minha primeira professora, ela quem comprou todos os meus cadernos na minha infância, quando eu morava lá. Então, eu sempre via essa referência de professora, né? Eu não sabia se eu queria ser professora, né? Mas a minha família me apoiou de que modo? Com as contações de histórias que eles trazem. Você senta na calçada para tomar um café, você ia à noite na minha comunidade, nem tinha energia elétrica, só veio chegar a energia quando eu saí de lá, em 99, e a gente sentava na casa do meu avô para ouvir histórias, para ouvir os cordéis que ele sabia memorizar. O meu primeiro contato com contos de fadas foi através de cordéis, através do meu avô. Então, assim, para eu dizer como eles me apoiaram, foi com toda essa profundidade. Foi sem dizer, Zilvânia vai ser professora, Zilvânia vai... Eles nunca disseram que curso eu deveria fazer. Eles nunca disseram. Quando eu decidi morar em Quixadá, foi por uma força de uma prima minha que morava em Quixadá e quis me levar argumentando isso. Mas meus pais até pensavam que nem seria necessário. Mas hoje eu reconheço que todas essas histórias de vida e de bagagem cultural que eles trazem na oralidade são a razão de eu ser professora hoje, de eu ser professora de literatura. Muito bem. Vou conversar aqui com o Denis. Ô Denis, comenta pra gente o que motivou a estadia de vocês hoje aqui na nossa cidade de Horizonte. Comenta um pouco sobre. Bom, essa é a minha segunda vez, aliás, terceira vez aqui por Horizonte, desempenhando esse trabalho, que já é um trabalho que eu faço em outras cidades. Eu costumo viajar. O trabalho literário, o trabalho cultural é um trabalho que nos coloca muito em movimento, né? E nessa terceira oportunidade aqui por Horizonte, eu vim justamente auxiliar a professora Zilvânia numa formação do eixo de literatura e da formação do leitor que ela desempenha aqui na CRED 9, que é uma das referências na questão da formação de um projeto que ela pode falar com mais propriedade. E assim, a minha participação é como um convidado que ela traz para, dentro do trabalho que ela desenvolve com outros professores que estão na CRED, a oportunidade de ter alguém que está produzindo diretamente um livro, um poema, um desenho, uma ilustração, alguém que tem isso como uma prática contínua, que não costuma estar muito em contato com professores e menos ainda em escolas, o que é uma coisa que é cada vez mais necessária que se faça presente. Então... Maravilha. Falar aqui com a Zilvânia Rabelo. Zilvânia, comenta pra gente o nome desse projeto, se esse projeto ele é regional, como é que funciona e como funciona. Comenta um pouco sobre. O projeto, eu estou como formadora desde ano passado e assumi novamente esse ano na CRED 9, representando como formadora regional pelo estado do Ceará. É um projeto que existe vai fazer 16 anos, ano passado fez 15 anos, e se chamava até ano passado Mais Pike,
A partir deste ano, foi lançado Mais Pike Integral, é possível acessar também na internet, colocar Mais Pike Integral, e o objetivo do projeto, desde sua origem, foi levar para todos os municípios a literatura, né? Primeiro trabalhar com a alfabetização na idade certa, e depois vieram outras ações voltadas para a questão de inserir um livro, a literatura, nas salas de aula, em todas as salas de aulas do estado do Ceará. Então, dentro desse projeto, tem uma ação que é o projeto Prosa, Pike, Poesia, que é a publicação, é lançado edital e é publicado autores cearenses, né? E todas as coleções do projeto que são lidos pela mediação dos professores e professoras em todo o estado, são de autores cearenses, né? E de autoras cearenses. Então, em todos esses municípios, as crianças, os adolescentes estão lendo literatura que conta a nossa história, que conta as nossas memórias, né? Então, o projeto é bem essa proposta. E aqui em Horizonte, eu tenho contato com professoras e professores de Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Cascavel, Beberibe e Pindoretama. E esses municípios estão com projetos incríveis que estão fortalecendo esse direito à literatura na sala de aula, a democratização do livro, que a gente acabe com a exclusão da leitura, né, nas inúmeras crianças que estão sob nossas responsabilidades na escola. Ô, Zivânia, comenta pra gente qual é o teu sentimento hoje de lembrar lá de onde tu veio, lá do interior, de uma família simples, e chegou até aqui com esse trabalho de desenvolvimento de pessoas, incentivando as pessoas a lerem, né? Qual o teu sentimento hoje de saber que esse é um trabalho importante e você já olhando no futuro o que você pode fazer na vida das pessoas? Comenta um pouco sobre. O meu sentimento eu me emociono sempre quando eu falo sobre isso, porque eu estudei até a 4ª série numa escola, numa comunidade chamada Cajazeiras, que não tinha biblioteca na escola. Depois eu fui estudar na vila, que é a Barra do Sitiá, que eu conheci o que era uma biblioteca. E eu lembro da minha felicidade, no 6º ano, de poder pegar um livro para ler, porque meus pais não tinham condição de comprar livro. Então, o meu maior sentimento é que o livro chegue nas mãos das crianças e adolescentes e jovens. Porque eu sei o que eu passei querendo ler e não ter livro, né? Então, o que me move como professora de literatura é sempre isso, né? Como é que o livro, o que eu estou fazendo para que eu coloque mais histórias, mais literatura na vida dessas pessoas que estão sob minha responsabilidade. Porque eu não quero sentir que elas sintam o que eu senti. A exclusão de querer ler uma história e não ter acesso. Então seria muito isso. É interessante que minha avó comentava, nós estamos com o tempo estourado, mas eu vou comentar isso rapidinho. Ela comentava: meu filho, você quer ter amigos ricos? Você quer chegar muito longe? Incentive a leitura às pessoas. Leiam 10 minutos por dia, realmente é a saída, e isso melhora até nossa mente, né? Ela falava que a coisa mais barata do ser humano é a força, do pescoço para baixo é a mais barata, mas a mente, quando é 300 gramas aqui, se a gente exercitar, não tem preço. Dinheiro do mundo compra. Então, nós estamos com o tempo estourado, mas desde já eu quero dizer para o Denis: foi um prazer. Gratidão, gratidão e gratidão. A você também, Zivânia. Gratidão, gratidão e gratidão por essa oportunidade da gente bater esse papo e levar informação aos nossos internautas. Então, gratidão a vocês. Eu quem agradeço as suas histórias de vida também. Obrigado. Foi maravilhosa a oportunidade, que venham outras. Valeu. E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração, na tua vida, e sucesso para nós.